Boa noite, meu povo, sejam todos muito bem-vindos. Sandrinha, bem-vinda, minha prima linda. Galera, seja bem-vinda porque hoje é noite de gala. Eu ia vestido de fraque, mas aí falei, não, eu vou vestido com amor para entregar para essa deusa do telejornalismo, essa apresentadora, jornalista, essa mulher amada pelo Brasil inteiro, Sandra Nemberg. Mas olha que delícia, gente, a Sandra Nemberg vem hoje aqui conversar com a gente sobre os 50 anos do Globo Repórter. A partir da sexta-feira, agora dia 31, começam 5 reportagens super especiais abordando temas que são muito característicos do Globo Repórter, que a gente ama, no meu caso, há 50 anos assistir. E aí a gente vai falar sobre esse tema, viu? Vai ser uma live um pouco mais curta do que o normal, mas só em ter a honra, né, de ter a Sandra aqui com a gente já vai ser maravilhoso. Eu entrei um pouquinho mais cedo, mas assim que ela aparecer por aí, alguém me avisa pra gente puxar pra não perder nem um segundinho. Acho que não vou conseguir responder muitas perguntas, porque vai ser um pouquinho mais corrido, mas eu conto com vocês para meter o dedinho aí no coração, mandar um aviãozinho pros seus amigos, seus inimigos, pro povo lá dos grupos de WhatsApp. Sandra Nemberg já chegou, olha que delícia, deixa eu chamar logo ela. Devo conseguir responder muitas perguntas, mas simbora, meu povo. Hello! Hello! Prazer! Tomei um susto, Sandra, quando tudo completou. Ai, meu Deus. Porque toda live que eu vou começar a fazer, eu rezo para Nossa Senhora da Boa Conexão. Porque é o que me deixa mais assim desesperado. Nossa Senhora da Boa Conexão nos ajude. Com você hoje aqui, estou orando para ela 5 dias. Então, estamos juntos, Jorge, porque, olha, você vive isso, a gente também vive isso desse lado de cá, né? Entrar ao vivo nunca é fácil. Agora, live, às vezes ela é meio morta, né? Ela não é bem live. Eu já passei por cada situação. Né? Eu também. A gente tem que se virar de um jeito ou de outro. Bom, só para te falar o seguinte, eu acabei resolvendo fazer aqui da redação hoje, e geralmente eu faço de casa, que aí eu fico mais, né, assim, à vontade e tal, porque eu estava com muito medo do trânsito. Uhum. E, enfim, daí eu falei, não vou correr risco nenhum. Já pensou, no meio do carro, a gente até poderia fazer live de, né? Eu já fiz. Imagino, mas aí eu estava um pouco receosa. Daí eu falei, não, deixa eu ficar aqui paradinha. Agora, você falou aí de ficar de, como é que era? De fraque, de não sei o quê. Bom, eu aqui não estou vestida para isso, cara. Não vim assim, não. Mas, Sandra, quando eu anunciei a primeira vez, fiz o primeiro banner, as pessoas... A gente já tem uma família aqui na live, que a gente faz live praticamente todo dia aqui no YouTube. A primeira coisa que as pessoas falaram foi, não tenho roupa para assistir essa live. Aí eu falei, eu não tenho roupa para fazer essa live. Mas, ao mesmo tempo, mesmo sabendo que você é uma rainha, né? uma entidade do telejornalismo, você é uma pessoa muito popular. Você é uma pessoa muito gente como a gente. Você passa isso no seu trabalho, nas suas redes sociais, nas entrevistas que você dá. Você é isso. Você é um... Já está no case para ser estudado, assim, mas você traz essa questão de ser muito próximo do Jorge, povo, de quem te admira. eu faço questão de desmistificar, sabe, essa imagem, porque, cara, eu, assim, não é sou gente como a gente, a vida é assim, a gente é tudo igual. Eu não vou nem usar muito, assim, as palavras que minha mãe costumava dizer, mas, assim, todo mundo é igual, todo mundo faz tudo, assim, todas as suas necessidades fisiológicas, todo mundo é igual, entendeu? Ok, alguns têm mais oportunidades do que outros, e essa é uma grande questão, dessa injustiça, dessa disparidade social, etc. e tal. Agora, a gente tem que se tratar da mesma maneira, né? A gente tem que se tratar com respeito em primeiro lugar e principalmente tratar a vida como uma vida que ela não é fácil para todo mundo, ela não é fácil. Para uns é mais fácil, para outros é bem mais difícil, e aí a gente fica tentando, né, lidar com isso. Mas eu faço questão de desmistificar, sabe, essa imagem da celebridade. Eu não me vejo nesse lugar, eu não ocupo esse lugar, não faz sentido isso para mim, sabe? Nós somos profissionais dessa área de comunicação que é muito maluca, né? Que a gente fala aqui, está todo mundo nos ouvindo, e eu gosto de talvez pensar que eu posso usar a minha voz para
para causas, né? Para falar de coisas importantes e tal. É isso que me move, é isso que faz sentido. E aí e é o que atinge quem está do outro lado da tela te assistindo, porque é impossível conseguir ler tudo que os nossos queridos espectadores escrevem aí. Mas, ó, mas é sempre isso. Ah, que é a melhor de todas, a minha referência como jornalista, já passou a minha referência como mulher, a minha referência como família. Boa noite, você é uma guerreira. É isso, porque você passa isso pra Cara, gente. e isso é muito recompensador, porque assim, eu comecei a trabalhar, Jorge, com 6 anos de idade. Sim. Trabalhar não é exatamente o termo, claro, né? Nessa idade ninguém começa a trabalhar. Mas eu me apaixonei por televisão desde sempre, né? Certamente você já deve ter visto por aí um pouco, né, dessa minha história. Minha mãe era produtora da TV Cultura de São Paulo e tal, e ela me levava para o trabalho, aquela coisa de não tinha com quem me deixar, eu levava, fazia minha lição de casa lá e tal. E minha mãe ralou, cara. Se tem alguém que ralou nessa vida, foi minha mãe, entendeu? Ganhava mal, trabalhava muito, ficava para cima e para baixo com os filhos. Então, para mim, a imagem, né, de uma mulher guerreira é a dela, né? Aquela mulher que fez de tudo pelos filhos o tempo todo e tal. Meus pais se separaram quando eu era muito pequena, meu pai sempre muito presente e tal, mas aquela coisa, presente, mas não está na mesma casa. Então, assim, eu fui a filha dos pais separados desde muito cedo, e eu me lembro, aliás, até para falar dos 50 anos já, do Globo Repórter, quando os meus pais se separaram, não existia divórcio no Brasil, né? E ela era a mulher desquitada. Né? Exatamente. Então, eu sentia aquele olhar, sabe? Na escola, eu me lembro de mães que não deixavam as amiguinhas irem na minha casa porque eu era filha daquela, desquitada, né? Então, eu convivi desde muito cedo com N problemas, ok, né, de vida e tal. Quem não os tem, né? Cada um tem os seus. Mas a televisão, para mim, foi essa minha paixão, que ela me levava para o trabalho e eu ficava lá com ela e tal. E eu olhei para aquilo e falei, gente, essa caixinha mágica é aí dentro que eu quero ficar, é aí dentro que eu quero trabalhar. E fui perseguindo esse sonho de diversas maneiras, né? Então eu comecei fiz muito comercial, fiz mais de 50 comerciais na minha vida, né? E eu era aquela modelo que conseguia ter fala, né? Eu fazia teste para conseguir os comerciais com texto e tal. Então eu fui indo e sempre foi assim um caminho sem muito objetivo, com destino certo, que não tinha, e eu fui trilhando, né, um caminho que eu não sabia onde ia dar. Então, nunca houve, sabe, essa coisa de você se planejar e falar, olha, eu quero chegar lá. Eu não sei onde é lá, né? Eu sei que lá é o agora, né, Sandra? Lá é aqui, né? Exatamente. Eu acho. Enfim, cara, por isso que eu falo, eu quero desmistificar, sabe, essa imagem. Eu quero que as pessoas me vejam como, né, uma pessoa. Eu ia falar normal, ninguém de perto é normal, né? Mas que, sei lá, que me vejam como uma pessoa batalhadora, trabalhadora, né, com altos e baixos, com facilidades e dificuldades, assim, a vida é normal. Agora, você sabe, uma vez que eu tive assim, eu sempre tive essa visão sua de uma mulher muito popular, muito simpática, né? Mas eu tive uma certeza absolutamente assim, incontestável. Pena que naquela época a gente tinha, hoje a gente filma tudo, grava tudo, a gente tá, era um domingo, entrega do programa dos prêmios do Faustão. Eu acho que era você, o Bonner, não lembro quem era a terceira pessoa. E você ganhou. Quando você ganhou, tinha uma moça que ia dormir aqui em casa, que no dia seguinte ela estava ajudando a gente a capinar o quintal, a cuidar das coisas da casa, que a gente tinha viajado, a casa estava terrível. Quando você ganhou, essa senhora gritou e começou a chorar. Eu tomei um susto, estava passando mal, vai morrer. O que foi? Ai, você não sabe o quanto que eu torci para ela, o quanto que eu gosto dela, o quanto que eu paro tudo para ver ela todo dia. Era da época do hoje. Eu fiquei todo arrepiado, assim, na época eu olhei e falei assim, gente, eu nunca vi isso acontecer com jornalista nenhum, sabe? Essa capacidade de atingir o outro com uma potência, com uma explosão. Eu fiquei muito... Eu tenho um arrependimento hoje, foi nunca ter registrado esse momento, sabe? Para
para postar, porque ela ficou História linda. emocionada e ela chorou. E aí você se emocionou junto e aí e ela junto e eu fiquei assim, gente, que coisa linda isso. Ai, não, é muito lindo isso, cara, porque isso mostra que eu consigo chegar nas pessoas e é tudo que eu sempre quis, entendeu? Eu sempre quis. Você sabe uma coisa que eu tenho me dado conta? Tá caindo uma ficha para mim, que é o seguinte: eu nunca fui a jornalista. Eu ia usar a palavra padrão, mas não é um padrão, Aí tava entendeu? na minha cabeça o padrão também. Mas não é padrão, assim, eu nunca fui, talvez, jornalista de definição que está no dicionário, sabe assim, o que é ser jornalista? Jornalista é, né, ter esse distanciamento crítico, não se envolver, ser o mais objetivo possível, ser o mais isento possível, sabe? Toda a definição do que a gente entende por ser um jornalista. Eu acho que eu nunca correspondi direito a isso. Para o bem e para o mal, né? Pro bem. Porque, pois eu não sei, eu me envolvo demais, né? E eu não sei se isso é tão bom, porque isso também, de alguma forma, eu acabo me emocionando muito, eu acabo vibrando muito, eu acabo, sabe, sentindo muito. E eu não sei se esse é o padrão, né, que se espera, de fato, de um jornalista. Eu acho que eu acabei enveredando por um lado que eu misturo muito. O meu, eu vou usar uma palavra que parece meio pernóstica, mas é o background, né? Minha formação de atriz com o jornalismo, eu ia te sabe? perguntar isso. Eu acho que eu aí juntei os meus dois lados. Quando me perguntam, você é ex-atriz? Ninguém é ex-atriz, né? Não. Ninguém deixa de ser. Mas eu parei de exercitar. Então, eu perdi a embocadura, sabe assim? Quando você perde o ritmo, se eu precisar fazer alguma coisa como atriz, não sei, tenho medo, né? Não sei mais se eu sei fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu também nunca fui a jornalista, sabe? A jornalista raiz. Aquela que chega, lê a notícia com uma certa frieza, uma coisa assim, muito... O corpo parece que nem veta, né? Eu não sei, eu não sou essa pessoa, né? Eu fico ainda tentando me encontrar quem sou eu exatamente, né? Escreveram aqui, ó, é porque você é gente! É porque a gente é gente, gente, a gente é gente. E você não quer esconder que é gente. Não, isso é maravilhoso. Não dá para esconder. Desculpa, eu vi alguém falando aqui assim, perguntou, você vai assumir os cabelos brancos? É engraçado isso, né? Recentemente eu li alguma coisa a respeito sobre etarismo, né? Assim, como assumir, né? Não dá para não assumir. A gente envelhece, né? Desculpa aí, a gente envelhece. E que bom que a gente envelhece. Quero envelhecer muito. Eu também quero. Eu também quero, cara. Eu quero me olhar e me ver com a idade que eu tenho, porque eu quero conhecer quem é essa pessoa, sabe? Eu sei quem eu era, eu me conheço ao longo do tempo, mas agora eu quero saber quem eu sou agora. E nada contra isso. Gente, assim, acho que a posição da Sandra, nada contra. Se eu tiver um dia que aplicar um botoxzinho aqui, dar uma levantadinha aqui, nada. Se eu um dia resolver pintar meu cabelo, nada contra, absolutamente nada contra. Acho que a gente tem que ser feliz, né? Eu também... E tá feliz. Não, eu acho que cada um tem que se olhar no espelho e gostar do que vê, né? Se para gostar do que vê precisa fazer sei lá o quê, faça o que bem entender, mas vai, né, conseguir se reconhecer. Eu acho que é importante isso. Eu não poderia... Eu coloquei, acho que Botox umas 3 vezes na vida, né? Não que eu não tenha colocado, eu coloquei até para ver o que era e tal. Sim. Teve uma delas que ficou tão terrível que, assim, eu não conseguia, só levantava aqui não mexia, né? E aí eu tentava, eu não posso, se eu mexo na minha expressão, não sou eu, simples assim, entendeu? Então eu preciso poder mexer cada músculo, por isso que eu não coloco mais. Mas se um dia eu achar que eu preciso colocar de novo, vou colocar, não é por aí. Entendeu? É isso. E a Sandra estava dizendo que nessas buscas que ela fez, né, tentando se encontrar, como até hoje, né, eu estava notando, eu sempre soube que você era muito versátil, Gente, mas a Sandra, ela começou a atuar com 6 anos. Com 14, ela já era
repórter da TV Gazeta do programa Krieg Ra. Krieg Ra. Krieg Ra, só para você saber, Krieg Ra é o grito de guerra do Tarzan. Então, quando ele pegava o cipó e voava de uma árvore para outra, ele gritava Krieg Ra Bandolo. Então, Krieg Ra é o grito de guerra do Tarzan, é isso. E aí, ela entrevistava, com 14 anos, adolescentes na rua para falar sobre sexo. No ano seguinte, ela estava na Band, num programa de esporte. No mesmo ano, ela já estava na Gazeta, acho que era Gazeta, no TV Criança, apresentando um programa infantil. Na Band também. Na Band. No ano seguinte, ela estava na Cultura, apresentando num programa esportivo e também no programa Grandes Concertos e festivais de MPB. Não, Grandes Concertos era um programa de música clássica. Sim. Né? Então era aquela coisa, colocava a mãozinha assim, né? E tinha que fazer a pronúncia certinha de, sei lá, Johann Sebastian Bach. Bach. Né? Mas não acabou. Aí vem uma fase de atriz longa, inclusive. Muita gente falou: a Sandra só fez um trabalho como atriz. Tá louco, ela trabalhou muitos anos como atriz. Eu tenho uma imagem sua, Impacto de Sangue, que me acompanha assim, a vida inteira. Eu tenho um caderno, Sandra. Eu sempre fui muito noveleiro, que eu fazia os meus melhores do ano. Então eu chamava Melhores do Ano do Jorge. E aí, no ano do Impacto de Sangue, estava lá, Revelação do Ano, Sandra Nemberg. Eu queria achar esse caderno para te mostrar, mas tá guardado aqui no lugar. E aí ela fez, gente, ela trabalhou no Bronco, ela estreou no Bronco, que era um programa de humor sensacional do Golias na Band. Peraí, eu tenho que fazer parênteses. O Bronco, imagino que você contracenar com Ronald Golias, Nair Belo, Renata Fronze, Anselmo Vasconcelos, Elias André. Olha, era uma trupe assim, que eu olhava e falava, gente do céu, eu morri e não precisei ir para o céu, né? Porque realmente eu estava ali entre estrelas, era uma loucura. Não, como vocês conseguiam gravar, né? Você sabe que era teatro ao vivo, né? Era aquele jeito que depois fizeram com o Sai de Baixo, exatamente. Era no Teatro Zácaro, abria a cortina e vai em frente. Não, que o teatro isso era sim é uma estreia, eu digo assim, da pesada, porque era só gênio do humor. Só gênio. Não, e eu era uma criança. Eu era um baby. Uma menina, exatamente. E aí, não basta apenas nisso, nesse momento, 2 anos depois, no ano seguinte, ela simplesmente dividia o palco do teatro com Narciso Meira e Glória Menezes em um dia muito especial. Nem sei como superar isso, entendeu? Aí eu fiz o seriado com eles, o Tarcísio e Glória. O Tarcísio te chamou, né? Me chamou, eu fiz teste, tal. O Roberto Talma era diretor, aí eu passei no teste. E aí esse seriado foi uma daquelas primeiras sitcoms brasileiras, sabe? Ainda não tinha Tarcísio e Glória. A Glória fazia uma extraterrestre e o Tarcísio era meu pai. E assim, olha, os dois, a coisa mais linda do universo, completamente apaixonada por eles, assim, eu considero meus segundos pais, assim. Eles foram fundamentais na minha vida. E também aí fiz Pacto de Sangue, que você falou, fiz A Iourka, que foi uma minissérie dirigida pelo Denis Carvalho. Voltei. Era minha filha ligando sem saber que eu tô na live. Prioridades. Não, já desliguei rapidinho. Fiz Chapadão do Bugre com a direção do Avancini na Bandeirantes. Com celular, né? Com celular. Fiz... Essa história é uma história ótima do Chapadão do Bugre. Enfim, depois, se você quiser, eu conto detalhes. Mas depois eu fiz A República, que foi uma minissérie também que o Avancini dirigiu. Fiz... O que mais que eu fiz? Cortina de Vidro. Foi protagonista, meu amor. Cortina de Vidro. No SBT. Ângela, eu lembro de Ângela. Gente, protagonista, tá? A minha mãe era Miriam Meller. Olha isso, gente. Imagina. O A Iourka foi seu último trabalho como atriz, não foi? Em 90? Acho que foi Cortina de Vidro, não foi depois? De Vidro? Não, eu não sei o que você fez. Talvez você tenha gravado primeiro a Iourka
E Pode depois ser. fez Cortina de Vidro, porque aí a Cortina de Vidro é de 89 e aí a Urca foi no ar em 90. Mas de repente você fez primeiro o Ai a Urca e depois E fez foi Cortina ao de ar Vidro. depois, pode ser, pode ser. Eu, sinceramente, essa cronologia, assim, essa linha do tempo, tem horas que eu me perco, assim, eu não me Não, lembro não mais dá, o. gente. E eu tô correndo aqui com a live porque eu tenho um tempo menor para conversar com ela. E eu tenho, se eu tivesse que pegar tudo que eu queria perguntar para Sandra, a gente ia ter que fazer um Globo Repórter de cinco O que episódios, ela cada come? episódio com Como 2 horas. ela vive? E não ia conseguir falar tudo, tá? Então, assim, eu tô dando uma corrida aqui. Agora, conta essa história do Chapadão do Bugre, que agora eu fiquei curioso. Essa Jornalista história é falou para. bem. É Fica assim, claro, apostando. imagina, né, Pulguinha? Essa história é uma história boa, viu? Um dia eu ainda vou no Que História é Essa postar para contar essa história. Essa história tem toda a parte do o preâmbulo, eu acho que eu vou mais direto ao fato, assim. O Avancini, quando ele me chamou para fazer, na verdade, eu perdi o teste. Eu cheguei na casa de produção para levar o material para fazer o teste e as inscrições já tinham terminado. Aí eu falei, gente do céu, como é que a pessoa perde o teste, né? Mesmo assim, resolvi lá preencher a minha fichinha. Falei, ó, gente, eu vou deixar aqui minha foto, minha ficha, vai que, né? Sei lá, passaram-se uns 15 dias, alguma coisa assim. Um sábado à noite, praticamente, toco o telefone em casa, eu atendo, e aí a pessoa do outro lado fala assim: Oi, aqui é o Walter Avancini. Eu achei que era algum amigo me Ah, sacaneando. tá, calma. Eu, é o que eu fiz. Eu falei: Ah, vai passar trote, tum, desliguei. Aí toca o telefone de novo. Eu atendo, ele fala: Olha, realmente é o Walter Avancini. Eu falei assim: Não, gente, para tudo. Como assim? Walter Avancini ligando para mim sábado à É noite. Deus, né, ligando. É quase isso, né? Ele falou: Então, deixa eu te falar. Eu tive um problema com uma das atrizes, eu preciso substituí-la e eu gostaria que você fizesse. Eu falei: Nossa, então é para fazer teste? Quando? Onde? Não, 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 não é teste. Já é para fazer mesmo. Falei, meu Deus, assim, sem teste. E eles tinham feito toda uma preparação, porque o Chapadão era uma novela de época, um seriado de época e tal, então tinha uma prosódia para aprender a falar com o interior de Minas, né, como se fala e tal. E aí eu pulei tudo isso, né? Então ele falou: olha, segunda-feira você passa na casa da produção, pega fitas cassete para ouvir, para ir aprendendo como se fala, e daqui a uma semana você tem que estar aqui em São João del Rei. E lá fui eu, dali a uma semana, numa Kombi, aquela coisa que você, né, assim, sei lá quantas horas de viagem numa Kombi. Aí chego lá e ele fala assim para mim: E aí, você tá preparada? Eu falei: Uai, tô, né? Agora tô óbvio. Acho que tô, né? Ele falou Nasci assim: pronta. Você não tá com medo e tal? Eu falei: Não, eu não tô com medo, porque você não é nem louco de perder a sua segunda atriz, senão você não vai conseguir fazer isso daqui. Daí acho que ali eu já conquistei, né? Falando, né? Tipo, já bati de frente. Aí ele falou: Então tá, então vamos pro set de gravação, vamos gravar já e tal. Aí entrei no set, eu não sabia direito como era a personagem, a roupa, o cabelo, enfim, tava descobrindo tudo. Aí ele virou para mim e falou assim: Você já fez alguma cena nua? Eu falei: Nunca fiz nem cena, quanto mais nua. Ele falou: Então tira a roupa e vai ali pro set já, que a gente já vai gravar. Eu falei assim: Oi? E foi assim, e foi assim. E eu falei assim: Gente do céu, o que está Meu acontecendo na minha Deus! vida? E no meio de um set, todo mundo imagina, né? Todo mundo nem É, aí, porque era claro, aquela claro. coisa, todo mundo trabalhando e tal. É. E logo a minha primeira cena era uma cena nua com Edson Celulari, com direção do Walter Avancini. Eu não sei como eu não morri naquele dia, mas depois eu acho que eu passei pela prova de fogo e vamos que vamos. Não, depois dessa. Aliás, as suas provas de fogo são todas assim. Estreia na TV no Bronco. Primeira cena com a Avancini, uma cena sem roupa. É tudo assim, né? Na base do ragatanga. Não é assim, tipo, né? Não tem que pensar, tem que fazer, né? É que nem plantão da Globo, assim, morreu não sei quem, entra no ar e vamos que vamos, né? Nossa. Oi? Ai, gente. Gente, é muita história. Essa mulher ela tem muita história, porque é muita coisa para contar. E uma das histórias que eu achei mais, que isso eu sinceramente não lembrava, que eu achava que eu sabia tudo da sua carreira e pesquisando descobri que tinham vários hiatos que eu não sabia. Eu não lembrava que você tinha sido moça do tempo. Fui a primeira. Não lembrava, Fui a gente, primeira. disso. Foi por isso que eu entrei no jornalismo da Globo. Eu fiz um teste para ser moça do tempo em 91.
E fui a primeira moça do tempo do Jornal Nacional, quando o Jornal Nacional ainda era apresentado pelo Cid Moreira e pelo Sérgio Chapelin. E foi a primeira vez que entrou um quadro fixo no Jornal Nacional de alguém, assim, que não os dois apresentadores. Eu costumo dizer que eu fui a primeira mulher fixa no Do Jornal Jornal Nacional. Nacional. Verdade. E tempos depois, você estava apresentando o Jornal Nacional também. Tempos depois. Como foi essa emoção, Sandro? Porque eu acho assim, todo mundo, quando teve aquele rodízio, né, que pegaram jornalistas de várias cidades, eu imagino, gente, a emoção, o desespero, o acúmulo de sensações que devia passar na cabeça dessas pessoas para poder sentar naquela bancada e dizer boa noite. E encerrar boa noite. E aí, lendo isso, eu fiquei imaginando a sua emoção também, quando a sua primeira vez na bancada do Jornal Nacional. Deve ter sido uma. Olha, é o famoso é difícil, não tenho palavras, né? É difícil descrever, porque é muito tenso, é muito tenso. Primeiro que aquela velha história, estou no lugar, né, de pessoas que eu não só admiro, que são ídolos, que são pessoas nas quais eu me baseio e me inspiro, enfim. Mas é um medo, porque assim, você não quer errar, claro, né? Quem quer errar? Ninguém quer errar, ainda mais naquela cadeira e tal. Então, era uma coisa assim, de uma tensão. Eu me lembro que eu saí de lá, parecia que eu tinha sido atropelada por um caminhão, né? Porque você fica inteira, não posso errar, não posso errar. E eu acho que eu também sou de um tempo em que não se podia de fato errar, né? Aquela coisa de desculpe nossa falha. Hoje em dia, você erra, você continua, você pede desculpas, né? Você tropeça. Quem não Até rir, gagueja? né? Você fala, oi, desculpa aí. Continua, tá tudo certo. Hoje em dia tá tudo mais leve, liberado, à vontade, tranquilo. Eu acho que eu fui inaugurando um pouco também esse novo modo de fazer, sabe? De aproximar e tal. Mas para mim, Jorge, sempre teve uma coisa muito clara. Eu sempre olhei para a câmera como se eu estivesse olhando para o meu melhor amigo, minha melhor amiga, sabe assim, para minha mãe, para o meu pai, para minha boadrasta, enfim, para alguém que eu confio, né? E contando uma história para essa pessoa. Então, eu nunca pensei no tamanho do canhão, né, que a gente atinge. Eu sempre pensei que eu estou falando para uma pessoa, e olho no olho, e contando aquela história para aquela pessoa. Porque se eu pensar que tem milhões assistindo, qualquer um trava, gente. Trava, né? Trava. A boca seca, sei lá. Exatamente. A Agora, minha frio na secou barriga. na hora que apareceu seu rosto, minha boca secou inteira. É mais ou menos isso que a pessoa que deve ter acontecido com você e com aqueles meninos lá, né? Na bancada do Jornal Nacional. Com certeza, com certeza. Não, e na Globo você fez muito, passou por vários programas. Jornal Hoje, acho que você, mesmo você brilhando no Globo Repórter, ainda tem muito o Jornal Hoje em você, né? Porque... É o lugar onde eu mais fiquei também, né? Então, eu fiquei lá, ao todo são quase 20 anos, né? Porque eu fiz 98 e 99, aí eu fui para Londres ser correspondente e fazia as entradas internacionais de Londres, os 2 anos que eu fiquei lá, 2000 e 2001. Então, se eu somar tudo, dá 20 anos de Jornal Hoje, né? E depois fixa de novo, de 2003 a 2019. Então, foi o lugar onde eu mais fiquei. Mas eu estou no jornalismo da Globo há 32 anos. Eu entrei em 91, fazendo A Moça do Tempo, né, a primeira do Jornal Nacional, e aí a coisa foi, né, assim, aí eu fiz Fantástico por 3 anos, eu fiz os locais todos de São Paulo, do Bom Dia São Paulo, SP1, SP2, eu fiz Jornal da Globo também por 3 anos, mais ou menos, fiz, que mais? Jornal Nacional, eu cobria as férias da Fátima, fazia os plantões todo sábado, então foi assim, Como Será também era será, delícia, como será. Não tem nada, não sobrou quase mais nada, né? Só voltar para as novelas. Eu nunca fiz o Hora 1, isso é verdade, porque no meu tempo não tinha. Mas não conta, porque eu também não gostaria. Não, eu ia dizer. Maravilhoso, eu vejo muito no Globoplay. Depois. Eu acho meu amigo Kovalik, tadinho, gente. Enfim, é bacanérrimo, mas muito bacana.
bacana, mas olha, Eu não teria a vida condições. vira assim, né? Você não vive uma vida como a vida das outras pessoas, né? Não, o Tico e o Teco, sabe assim, eles não iam se falar nesse Não, horário. Não ia não, dar não. Todo mundo certo. fala para mim, Jorge, vamos marcar uma reunião? Vamos. Quando? Às 9 horas da manhã? Não. É cedo. Porque você vai ter um boneco de cera do outro lado ali da sua tela. Não, o fato, assim, depois que eu saí do jornal hoje, eu descobri que dava para dormir até mais tarde, né? Então, definitivamente, eu não consigo pensar em voltar a trabalhar muito cedo. Definitivamente não. E aí, em 2019, você chega no Globo Repórter, que está comemorando 50 anos, e aí eu vi uma matéria do Fantástico, acho que você resumiu ali perfeitamente, quando você fala que, gente, é aquele programa que está na vida da pessoa, a vida inteira de todo mundo. Né? Tá na minha vida, eu também. Você vai, tem 4 anos. Quando o programa começou, tinha 4 anos, eu também tinha 4 anos. Quando o Que Globo... idade você tem? Eu tenho 54. Que Nós somos 68, melhor ano do mundo. Eu amo o nosso ano. Eu Eu acho que o amo nosso ano, amo, amo, amo. Tudo aconteceu em 68, rapaz. tudo. Coisa Muitas louca. revoluções. Quando que Nossa, você eu tenho um orgulho faz danado de ter nascido aniversário? em Eu 68. também, eu também, eu também. Eu sou geração 68. Quando que você faz aniversário? Eu quase que eu não sou de 68, que eu faço 25 de dezembro. Ah, Dia de você tá Natal. É, brincando! Olha que demais! Que 25 de demais! dezembro. Tadinho, sempre ganhou um presente só, né? Quando eu ganhei, né? Que hoje, hoje em dia. Mas Tadinho, foi tadinho. muito bom e muito triste ao mesmo tempo, mas eu superei. Ah, mas não, 68, gente, não tem essa. É, Até meia-noite de 31 é é, 68. é 68. Eu gosto muito de 68. Então eu sou E, e... mais velha que você. Você me respeite, hein? Que eu sou de Ah, sim, junho. senhora. Você já devia dar umas engatinhadas quando eu nasci. É verdade. Mas aí, como foi, Sandra? Porque é isso, o Globo Repórter. É engraçado que eu sempre falo assim: não, se vai ter bichinho, eu não vou ver. Porque eu gosto de ver quando tem viagem. Eu descobri que Mianmar existia no Globo Repórter. Eu me senti muito humilhado. Que eu falo, como um jornalista, eu não sabia que existia um lugar chamado Mianmar. Então, assim, eu gosto quando tem viagem, quando tem matéria de bastidor. Mas, cara, aí eu sento para ver os bichinhos, aí eu choro, aí no final eu tô chorando com os bichinhos. Porque é isso, você. É o programa, eu acho que é o programa mais da família que a gente pode imaginar. E é isso que atinge todo mundo. E mesmo quando você às vezes pensa que não vai ver, você vê. Pois é, né? Você falou de bichinho. Eu acho que durante muito tempo essa imagem ficou muito presente para todos nós. Mas você sabe que é curioso que a gente fala sempre do lado do bichinho, do lado fofo. Mas se você parar para pensar, a gente traz junto, né, com a imagem que é encantadora, um tanto de ciência, de Sim, entendimento do meio ambiente, né? Do habitat daquele bichinho. Enfim, o que eu acho incrível é que o Globo Repórter ele vai entrando pelos poros sem você se dar conta. Né? exato. E você vai se encantando e tal, e de repente você conhece uma outra cultura, você conhece um outro país, um outro povo, ou você se aprofunda num tema que parecia meio assim, até que você fala, ai gente, eu fiz, né, um programa inteiro sobre trabalhos manuais, você fala, e você descobre pessoas que não só vivem do trabalho manual, mas a importância, né, de você mexer com as mãos, a conexão de quando você mexe, o quanto o seu cérebro consegue absorver melhor as coisas que você está fazendo e o entendimento, enfim. Eu acho que a gente acaba entrando sem a pessoa se dar conta, né? Exato. É isso. Com uma imagem que aparentemente ela é saborosa, ela é encantadora, ela é gostosa e tal, mas aí ela vai mexendo com a pessoa lá no fundo, É. sabe? E vai acrescentando e vai trazendo mais conhecimento. Então, essa mágica é incrível. É uma mágica. E assim, seja qual for o tema do programa, são as imagens mais bonitas da televisão brasileira. Seja de que forma, você pode estar falando de um assunto sério, um drama, mas tem um tratamento visual tão bonito, tão rico, que é isso, você se vê. E é o tipo de programa que eu falo assim, hoje esse eu não vou ver, não. Aí, por algum motivo, não vi. Aí, no sábado, eu estou no Globoplay. Não dá, porque eu fico assim, gente, o que será que eu perdi? Porque é isso. É tanta
tanta emoção, é tanta informação, é tanta beleza que traz, que eu me sinto em falta se eu perco. É muito engraçado isso. E é muito interessante, assim, toda a mudança, transformação, Mas, né, pela qual o programa passou. Eu fui agora buscar, né, informação para entender como ele era feito e tal. Eu só estou no programa há 4 anos, nem 4 anos, né? Entrei no final de 2019. Mas eu conheço pessoas que estão no programa há muito tempo, inclusive o Ernesto Palha, meu marido, né? E ele começou de verdade pelo Globo Repórter. E, puxa, as pessoas têm tantas histórias, né, para contar de um programa que tem tanta vida. Já foi feito, ele era feito com filme, cinema, né? Com aquelas câmeras enormes. Ia para moviola para montar o programa inteiro. Imagina o que era editar esse programa, o que era produzir esse programa quando não tinha computador. Então, é um programa que está na nossa vida há tanto tempo, a gente não tem ideia desses bastidores, porque, claro, a gente já vê pronto, mas eu fui buscar muito dessa informação, sabe? E é incrível como há tanto tempo se faz um programa de tamanha qualidade e o quanto isso tudo foi sendo modificado, né? Pela tecnologia, pela modernidade, que eu digo, da própria sociedade, né? Pelo ritmo, o ritmo hoje é outro. Antes você tinha mais... O timing era outro, né? Tinha mais respiro durante uma reportagem e tal. Hoje as pessoas se cansam se a coisa demorar a acontecer. Então você tem que editar de uma maneira mais ágil. Mas, enfim, sinal dos tempos. E a gente acompanhando todos os tempos, né? Isso é muito curioso. É impressionante. É um programa que conseguiu realmente se adequar a todas as eras que ele passou nesses 50 anos. Ele conseguiu, ele se atualizou, se tornou relevante em todos os momentos. É muito rico, é impressionante isso. Isso é muito gostoso de ouvir, assim, de ver que ele é relevante, né? É relevante. E que emblemático, né? Justamente na comemoração de 50 anos, você está lá à frente dessa galera. Eu achei muito inteligente também a divisão das reportagens, a escolha dos profissionais. Eu sou completamente apaixonado pela Lília Telles, o Pedro Bassan, Beatriz Castro, Ernesto Paglia, Deus. Gente, toda vez que eu estou fazendo uma live, que eu me enrolo, que eu me agito muito, eu falo assim, como é Ernesto Paglia? Eu acho que é a melhor pronúncia da televisão mundial. Ninguém fala como Ernesto Paglia. Eu sou apaixonado. É mesmo. Eu sou completamente apaixonado. Eu filho um gênio. Bom, eu não posso falar muito sobre Você isso. é suspeita, né? E o Jorge Pontual, maravilhoso. E as reportagens são, gente, tecnologia, sociedade, saúde, meio ambiente e, obviamente, viagens. E abre com Paglia, falando de tecnologia, ele vira um avatar, eu vi um trechinho da matéria lá do jornal, no Fantástico. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa divisão, essas escolhas. Eu achei muito, muito coerente com o programa. Olha, foi um trabalho e tanto, porque toda a equipe, né, fez um levantamento de todos os Globos repórteres dos 50 anos. E aí a gente começou a perceber, né, que havia esses 5 temas que eram temas que nós tratávamos com muita frequência, claro, cada vez com uma pauta dentro daquele tema. Mas tecnologia sempre esteve presente, saúde sempre esteve presente. Quando a gente fala de saúde, a gente fala de qualidade de vida, né? Então, desde a alimentação aos exercícios, as descobertas científicas, as vacinas, as pandemias, endemias e tudo. Meio ambiente, por motivos óbvios, né? A gente foi a todos os lugares mais intocados, mais sagrados, mais lindos desse planeta. E toda a discussão do planeta em si, da sobrevivência, né, do planeta, desse meio ambiente que, afinal de contas, está sofrendo pela ação do próprio homem, então, aquecimento global e tudo mais. Sociedade, caramba, nesses 50 anos, o que a nossa sociedade se modificou, né? Há 50 anos, as mulheres não eram citadas na Constituição, né? Elas não tinham direitos jurídicos iguais aos dos homens, né? Então, são avanços sociais. Não havia, o racismo não era crime, né? Hoje é crime, hoje é tipificado, é crime da cadeia, né?
Então, nós fomos vendo essa evolução da sociedade. Por um lado, por outro lado, é claro que também há grandes questões envolvidas, né, com uma sociedade mais polarizada e tudo mais. Tecnologia, que é como a gente fazia o programa, como ele é feito hoje. Hoje eu estou aqui conversando com você através de um celular, né? Hoje eu gravo muita coisa para o Globo Repórter pelo celular. Eu estou aqui com fone de ouvido, a gente está se movimentando. Enfim, tudo isso a gente percebeu que a gente poderia contar em 5 grandes programas e viajar no tempo em cada um desses temas. Então, a gente pega a tecnologia, por exemplo, vai lá em 73 e vem desfolhando, né, tudo que aconteceu nesses 50 anos. Claro que não dá para falar de tudo, mas a gente fala da chegada do computador, da internet, o automóvel, que era uma linha de produção e que hoje em dia já é o carro elétrico e daqui a pouco já vai ser o drone pilotável. Enfim, a gente está mostrando toda a evolução da tecnologia. Aí, saúde, a mesma coisa. Imagina, o Globo Repórter, quando nasceu, não tinha o SUS, o Sistema Único de Saúde, né? Então, é muito louco a gente olhar para a história e falar: o Globo Repórter faz parte dessa história e contou toda essa história, né? E aí é isso, a gente convida todo mundo para assistir a 5 programas especialíssimos, porque eles estão muito bonitos, eles estão muito bem feitos e todo mundo, de alguma forma, mesmo os jovens, né, que não viveram tudo isso, vão conhecer essa história. Quem viveu vai falar: caramba, eu me lembro disso, né? Eu estive lá, era assim, não era assado, olha só e tal. E eu acho que vai ser um encontro de gerações muito lindo, porque todo mundo, de alguma forma, vai se sentir envolvido, vai se sentir representado. E eu estava pensando, na verdade, esses programas todos, na verdade, não estão contando apenas a história do Globo Repórter. Estão contando a história do Brasil, que sabe, do mundo, nos últimos 50 anos. Em todas Exatamente. essas vertentes tão importantes. Então, eu acho que, sim, mais do que um prazer de você assistir um programa de entretenimento, o Globo Repórter é muito mais que isso, mas dessa vez ele é muito mais mesmo, sabe, nessa retrospectiva. Então, eu estou muito ansioso, tenho certeza que vai ser lindo demais. Mas assim, gente, eu fiquei muito mais do que eu deveria ter ficado com a Sandra aqui, porque eu fui combinar, o que eu tinha combinado. É que eu falo muito, Graças não foi você. a Deus. Não, porque imagina, você faz a pergunta e você, aquela moça que, sabe, aquela. Sim, pois não, Sim, talvez. Entretanto, todavia. monossilábica, né? Nossa, eu me matava. Mas eu queria, assim, chegamos nesses 50 anos, como você vê o Globo Repórter a partir dos nossos próximos 50 anos e como você vê a Sandra Nemberg, profissional nesse novo ciclo? Nossa, Jorge, se eu tiver essa resposta, meu amigo, pode me contratar. Tava feita, né? Você já falou, na verdade, você já me deu essa resposta lá no início, quando você fala que você não fica pensando ali, e lá. Você já, na verdade, já deu isso. Mas, assim, na sua carreira, você fez tudo, né? Mas a carreira de jornalista, assim como a carreira do ator também, é uma carreira que quando você acha que você fez tudo, você descobre tanta coisa para fazer. Mas assim, intimamente seu, tem alguma coisa assim que você ainda não fez ou que gostaria de fazer? Sei lá, de repente no auge do seu desejo íntimo, adoraria voltar a fazer reportagens, voltar a fazer matérias de... Não sei, tem isso ou não? Você realmente não está lá. Você tá aqui. Sinceramente, eu não tô lá, porque se eu estiver lá, eu não vou estar aqui, né? Eu não vou viver a coisa até chegar num lá que eu não ponho como destino final, ou até que seja só uma passagem. Eu voltei a fazer reportagem com o Globo Repórter, né? Sim. Eu fiz 4 programas ao longo desse período que eu já estou lá, durante a pandemia, que foi difícil. Estou finalizando um que vai agora em maio ao ar, no dia 26, se tudo der certo, que, aliás, é o Encontro de Gerações. Olha que tema maravilhoso. A gente está falando exatamente da importância das diferentes gerações conviverem todos e todos aprendem uns com os outros e que não pode ter etarismo e que a gente precisa viver junto, né? Mais do que nunca. Mas, assim, de fato,
fato, eu não diria que tenha coisas que eu não fiz que eu gostaria de fazer. Eu só gostaria de ir fazendo, sabe? Eu gostaria de não perder as oportunidades, caso elas aconteçam. Estar vivendo os 50 anos do Globo Repórter, eu não podia imaginar que eu ia estar aqui neste momento. E eu tô assim, mas eu tô exalando felicidade, sabe? Porque é muito especial. Cara, é muito especial estar sendo o rosto do Globo Repórter nesse momento. A gente perdeu a Glória Maria recentemente, né? Ela não pôde estar com a gente vivendo essa comemoração, o que é uma sacanagem da vida isso, né? Eu olho e falo, caramba, ela tinha que estar aqui, ela merecia estar aqui, nós merecíamos que ela estivesse aqui. Sim. E eu falo e me arrepio, porque assim, Também, eu gostaria que alguém também sentisse isso, né? Por mim, por nós. Então, eu espero que esses 50 anos estejam sendo dignos de todos que passaram pelo Globo Repórter, né? De todos os profissionais que trabalharam aqui. O Sérgio se emocionando naquela matéria da Ciribelli. Eu fui às lágrimas, porque para mim ele é o cara para quem eu sempre olhei e falei, um dia eu quero ser assim. E sei lá, talvez já teve gente que falou, você é o Sérgio Chapelin de saias, né? Não existe elogio maior que possa me fazer. Eu sou completamente apaixonada pelo tom, sabe, pela presença dele. É um homem incrível e é um homem, ele é gente como a gente, né? O Sérgio Chapelin é dessas pessoas que você fala assim, nossa, ele existe, em carne e osso. Então, eu só quero que esses 50 anos sejam, sabe, uma inspiração para que as pessoas olhem para frente e falem, vamos em frente, vamos para os próximos 50 anos juntos, Exato. Porque tem tanto a fazer e eu espero continuar por aqui por muito tempo, para fazer muito. Com certeza estará. Nós merecemos, viu? Obrigada. Sandra, não tenho como agradecer, realmente, muita gratidão. Eu sei que você está numa correria danada, esse programa agora é sexta-feira, todo mundo numa expectativa. Quero te agradecer demais, agradecer também a Globo, a Sara Paixão, maravilhosa, que é uma flor de menina, além de uma profissional sensacional. Então, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu a live, fica salva. E obrigado, Sandra. Obrigado por tudo, principalmente por você existir. Imagina. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Também agradeço a Sara, que está sendo uma super parceira na divulgação dos nossos 50 anos do Globo Repórter, toda a CGCom. Quero mandar um beijo enorme para todo mundo que te acompanha, Jorge, agradecer a companhia. E foi muito gostoso esse papo, muito bom, cara. A gente se encontra por aí, pela vida. Se Deus quiser. Um beijo no seu coração. Obrigada. Tchau, gente.